atingir o pico em dezembro, o preço da carne vem caindo na região. Percebeu aí nas prateleiras ou se você costuma comprar nos açougues? A gente preparou aqui a informação, uma arte para você dar uma olhada. Dá uma olhada nesse gráfico aqui, ó. A gente vê o preço começando em fevereiro do ano passado. Há um ano, como é que estava? R$ 22,66. Aí o preço começa a subir, bate em 26 em novembro e em 30 em dezembro do ano passado. O pessoal acabou comendo carne bem mais, com valor bem mais salgado, principalmente Natal, Ano Novo. Pois é, a gente falou muito festas, aqui no lembra? fim do ano que o pessoal ia mudar a ceia, como é que ia ser, porque a carne estava mais cara. Aí começou uma leve queda, janeiro deste ano para 29 e agora está em 27,58 centavos. Agora, se compararmos com o ano passado, o aumento passou de 21%. Isso fevereiro de 2019 com fevereiro de 2020, para você ver o aumento. Enquanto a inflação nesse mesmo período ficou em torno de 4%. Quer dizer, o preço caiu, mas ainda está bem salgado, caro. bem diferente do ano passado. Ainda está acima do ano passado. O André Luiz Rosa está no açougue na zona sul de São José. André, o que você encontrou aí? Como é que estão esses preços? O que está pegando ainda nesse preço? Rogério, boa tarde para você. Tradicionalmente, por exemplo, o filé mignon é a carne mais cara. Nesse açougue aqui na Zona Sul, hoje está R$ 42,90. No auge do preço da carne, ele chegou a quase R$ 50 mais ou menos. E a gente tá pesquisando desde que foram divulgados esses aumentos da carne e varia bastante de um açougue para outro. Eu vou conversar aqui com o Rui, que é o dono desse açougue aqui em que a gente está, em São José dos Campos. Rui, boa tarde para você. Vocês sentiram, quando começaram a comprar, quando a carne começou a aumentar, vocês sentiram esse impacto também, né? Foi forte, porque a gente vinha assim, a base de 3 anos seguidos, num equilíbrio legal. Então aquela margem de sempre, a gente naquele equilíbrio, então estava dando o suficiente para tudo. E quando, no ano passado, que a carne começou a dar uma arrancada, o preço foi lá em cima, aí não só a gente sentiu, como o povo também sentiu. E aquela coisa tem que ter um jogo de cintura aí para conseguir não repassar tanto, não impactar tanto o cliente, né? Exatamente. Aí o que acontece? Quando teve esse aumento, que teve essa queda, a queda foi assim aproximadamente de uns 30%, então a gente sentiu. E a gente teve que, equilibrar ao máximo, tirar o máximo, diminuir o preço no balcão, a margem por nossa conta, porque a carne não abaixava para comprar. E aí não perdeu o cliente, né, Rui? E para não perder o cliente, aquele detalhe, a vaca emagreceu um pouquinho, aí você teve que aguentar com ela magrinha, até você ir engordando, agora que começou a reagir, né? Os frigoríficos começou a diminuir o preço para que a gente possa ter uma margem melhor um pouquinho, porque hoje em dia a despesa de um comércio é muito alta. Antes não era tanto, mas hoje ela é alta. Obrigado pela entrevista. Só falando da questão dos índices, né? A gente mostrou o filé mignon, por exemplo. A alcatra teve uma queda de aproximadamente 9,7%, o contrafilé de 5,2%. O motivo dessa redução foi a diminuição das exportações para a China, por exemplo. Tem também com relação à carne de porco, né? Essa pesquisa da cesta básica também apontou uma redução para a carne de porco, 13,5%, aliás, carne de porco 4%, e a carne de frango também deu uma reduzida de 3,5%. O seu Luiz está aqui, está indo para o almoço, esperou um pouco a gente aqui, comprou 1 quilo de carne moída, né, seu Luiz? É isso aí, estamos aí, não pode ficar sem carne, né? Carne é coisa séria, tem que ter uma carne e tal, sem carne pode esquecer, né? E na época do auge do preço da carne, tem que dar uma diminuidinha, né? Não cabia no bolso, né? Agora já está cabendo no bolso, já está tranquilo, e aí a vida continua, né? Legal, seu Luiz, obrigado. O seu Luiz ainda vai cozinhar, olha só, 12h24 agora, obrigado, viu? Boa quinta-feira para o senhor, boa quarta-feira para o senhor. Teve uma redução também no preço do feijão, 5,5%. Uma boa notícia para o consumidor que começa a pagar um pouco mais barato, só que foi como o seu Luiz e o Rui disseram, o preço não caiu ainda naquele patamar do ano passado. Então, esperar um pouco mais, ver se vem mais queda por aí. Rogério, Águida, com vocês.
Legal, André, até tá mostrando aí pertinho aqui do seu ombro, contra filé a R$ 31,90. Só para a gente deixar claro, esse gráfico que a gente mostrou aqui é uma média de preço de alguns cortes, né? Alcatra, contra filé, o acém, o patinho e a bisteca. Então esse valor que a gente deu aí de R$ 27,58 é uma média entre esses cortes. A gente viu ali o contra filé em promoção a R$ 31,90, acima dos 27 que a gente mostrou. Mas então é essa média aí. Então talvez uma opção para o consumidor é buscar outros cortes ou outro tipo de carne, né? É, outro tipo de carne. Tem muita gente que acabou optando pelo ovo, que também tem uma proteína muito... ficou muito famoso. E também ficou famoso esse assunto nas redes sociais. Muitas pessoas comentando sobre o preço da carne. Vamos dar uma olhada? A Regina Carmo, de Caçapava. A carne continua cara. Como opção, temos lá o frango e o ovo, que dá para fazer bons pratos. Concordo, Regina. Muita gente comentando isso sobre o ovo. A gente até brincou no fim do ano que a gente quer fazer ceia só com ovo, tudo mais, né? A Luciana mandou, ó, ainda dói no bolso, mas dá para variar com outras opções. É isso mesmo. Tem também a opinião do Silvio Vaz. Carne é barato, o mais difícil é manter o carro. O carro é mais complicado, é combustível, é IPVA e tudo mais. A gente falou no começo do jornal sobre os cuidados com a dengue. Em São José também tem gente se mobilizando contra a doença. Em uma creche na região do Jardim Paulista, voluntários montaram uma brigada para combater o mosquito e também para conscientizar as crianças. Uma vez por semana elas entram em ação. Aqui nessa creche de São José tem brigada contra a dengue. O que isso quer dizer? É que elas foram treinadas para ficar de olho em tudo que pode virar um criadouro do mosquito que transmite a doença. Surgiu com a própria necessidade da rotina da escola, a gente tem a preocupação com a segurança das crianças e a dengue é algo que nos mobiliza muito. Ao todo, 11 voluntários e professores passaram por treinamento com agentes da prefeitura. Essa creche faz parte da obra social Célia Lemos, que recebe apoio do município. Aqui eles têm alunos de 3 meses a 6 anos. A área é bem grande e por isso ela foi toda mapeada. São mais de 40 itens verificados, como ralos, calhas, brinquedos, potes. Nós já sabemos todos os pontos de risco, né, que deve ser visitado, que deve ser vistoriado. E também nós fazemos a coleta de material que pode vir a ser um criadouro. Toda semana, tendo esse olhar, a gente consegue prevenir, fazer um trabalho preventivo e de educação também com as crianças e com as famílias. E nesse trabalho de combate à dengue, essa brigada aqui ganha um reforço muito importante. É que são cerca de 300 mini agentes que também estão sendo treinados. É que nas salas também tem aula para que os alunos aprendam a importância de cada um fazer a sua parte. E a lição dessa turminha aqui hoje, adivinhe só qual é? A aula é do que hoje, gente? Mosquito da dengue. Mosquito da dengue. O Luiz, de 5 anos, aprendeu muito bem a lição. Eu aprendi que não pode deixar a caixa d'água aberta, a garrafa tem que ficar com a boquinha para baixo. A Isabela já está de olho até na casa dela. Eu olho todas as coisas de água, eu olho até minha plantinha que tem lá em casa. E como eles aprendem rápido. Diz aí, Laura. Eu falei pra mamãe, agora ela sabe que não pode deixar água parada. Você que ensinou a sua mãe? Sim. Parabéns. Obrigada. Muito bom, né? Não, e as crianças são tão verdadeiras e acabam cobrando dos pais, pois né? É, essa vistoria. Ficam conscientes, às vezes, primeiro que os pais ainda dão um puxão de orelha. Com Inverte certeza. a situação. Não, ainda mais uma cidade que a gente já mostrou no Link Vanguarda, que tem 104 casos registrados. É bom todo mundo ficar atento, não importa a idade. É isso mesmo, todo dia o número acaba subindo, então tem que tomar cuidado mesmo. O bandido foi baleado em uma tentativa de assalto ontem à noite em Atibaia. O ladrão tentava roubar uma padaria no bairro Portão quando um dos clientes reagiu. O cliente é atirador esportivo e fez 3 disparos contra o assaltante, que foi socorrido e segue internado. Um comparsa do criminoso fugiu assim que percebeu a confusão. O esportista tem licença para o armamento. Ele prestou depoimento à polícia e foi liberado. O lixo ganhou um novo espaço em São José dos Campos. O local, que conta com objetos antigos e reciclados, agora tem novas exposições. A Vanessa Vantini está no espaço. Vanessa, boa tarde para você. O que tem de interessante por aí?
Olá, boa tarde, Rogério, boa tarde a todos. Olha, o Museu do Lixo aqui de São José dos Campos, agora ele é interativo, né? Então os visitantes vão passar por vários ambientes para entender melhor esse universo do lixo e já que muita coisa ainda pode ser reaproveitada, né? Para vocês entenderem melhor, se ambientarem junto com a gente nesse tour, né? Nós estamos dentro de containers, são 4 containers agora que formam aí o Museu do Lixo aqui em São José dos Campos. Pelo passeio, essa daqui é a primeira sala que os visitantes vão passar e aí eles vão estar com esses tablets aqui que ela está mostrando pra gente, com a realidade aumentada. Então, com esses fones de ouvido, o pessoal vai entendendo um pouco mais sobre todos esses aparelhos. Tenho certeza que muita gente aí na redação deve lembrar, né, de como era escrever, né, nesses antigos equipamentos. Não tinha computador não, né, gente? Lembra? E passando para esse outro setor aqui, os visitantes vão entender um pouquinho melhor o processo do lixo aqui na nossa cidade. Eu estou com um representante que vai explicar. Essa é a ideia, né, que a pessoa visite o museu e entenda esse universo. Isso mesmo, boa tarde a todos. Aqui a gente faz uma apresentação do que acontece com o lixo, desde quando ele é gerado até a destinação final. Então são várias salas, a gente vai fazer a apresentação, mostra o que é possível fazer e o que não deve ser feito com o lixo na cidade de São José dos Campos. Qual que é a importância desse trabalho, né? Tem essa questão educativa, principalmente? Principalmente educativo. E para as crianças, a gente está voltando mais agora, o museu ele é interativo, voltado para as crianças, porque as crianças são os grandes multiplicadores, né? Então a gente quer que isso chegue para todo mundo e que para ter um mundo melhor no futuro próximo. E a gente está mostrando um espaço, mas a visita ela leva cerca de 2 horas aqui na Urban, né? Por onde que os visitantes passam? É isso, o Museu do Lixo ele faz parte da nossa educação ambiental, do nosso Lixo Tour. Começa com uma palestra, que estão várias apresentações, depois passa pelo museu e depois a gente pega um ônibus e circula no aterro para conhecer todos os locais do nosso aterro. Todo mundo está convidado a dar um passeio por aqui. Todo mundo convidado, basta você entrar no site, se inscrever no site da Urban, www.urban.com.br e se programa para fazer o Lixo Tour. Temos apresentações de manhã e à tarde, são 2 horas no máximo, uma apresentação guiada. Muito bacana. E não termina por aqui não, vou continuar andando um pouquinho mais para vocês acompanharem comigo esse espaço. Sempre vai ter uma amostra aqui de alguns objetos, né? Então, o pessoal aqui que faz arte utiliza o quê? O lixo, materiais que podem ser reaproveitados, né? E fazem diversas peças, né? Continuando por aqui, eu tenho certeza que tem um espaço que a criançada vai adorar, que é essa próxima sala que a gente vai entrar. Aqui, o pessoal consegue, né, sentir o material, então consegue colocar a mão nos diferentes tipos de lixo, né, que tem na casa de todo mundo, com certeza. Então tem garrafinhas, né, aquelas embalagens de leite. E aí a gente vai percebendo, né, que muitos produtos que estão em casa, vindo para o lugar certo, pode ter esse destino correto. E aqui do lado, né, eles também separam diversos objetos, né, de antigamente. E a informação importante, né, e interessante que tem aqui, ó, que todos esses objetos foram retirados do lixo, né? E a gente consegue observar e aprender aqui, né, como a tecnologia também vem avançando bastante nos últimos anos, né? Então quem passa por aqui aprende um pouquinho sobre o lixo, começa a pensar melhor na forma como está usando, né, e comprando as coisas e também lembra um pouquinho da história. É muito bacana o passeio por aqui. Vamos lá, os interessados em visitar, são 2 visitas nos dias, sempre de manhã, uma turminha de manhã e uma turminha à tarde. É preciso agendar a visita aqui, está aberto para escolas e também para os moradores da cidade que querem passear por aqui e entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. É com vocês aí no estúdio. Muito interessante, né? Pela antiguidade aqui dos objetos que foram encontrados, dá para ver que era um tempo que as pessoas não tinham muita consciência de como descartar corretamente o lixo, né, Vanessa? Acho que obrigado. Não tinha nem essa separação dos produtos, nenhuma né? consciência, mas era imagina tudo no mesmo lugar. O impacto de uma visita como essa para as crianças, para saber exatamente para onde vai o lixo, o que é feito. Olha, eu vou até reforçar aqui, o telefone apareceu ali enquanto a Vanessa mostrava o museu, 3944-9434, está aparecendo de novo aí no seu vídeo, ó, 3944-9434, para você que é de uma escola, conseguir agendar, organizar os alunos. Os amigos, né, também, família. Muito interessante, muito legal.
Estudantes do ensino médio da rede estadual podem fazer cursos de... Estudantes do ensino médio da rede estadual podem fazer cursos de graça com o material da USP, que é a Universidade de São Paulo. Tem curso de robótica, programação de aplicativos, fotografia, bastante coisa legal. A gente vai saber mais detalhes com o João Mota, que está hoje em São José dos Campos. João, como os estudantes podem fazer a inscrição, hein? Boa tarde. Oi, Agda, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o Link Vanguarda. Pois é, os estudantes eles precisam fazer essa inscrição pela internet até o dia 13 agora, na sexta-feira. São cerca de 15 mil vagas por todo o estado e é uma forma de complementar um pouco mais a formação dos estudantes do ensino médio da rede estadual aqui do estado, obviamente. Vou chamar agora a Beatriz, que é dirigente regional de ensino aqui de São José dos Campos, para poder falar com a gente. Beatriz, muito boa tarde para você. Quais cursos estão abertos? Então, esses cursos são uma oportunidade para os alunos fazerem as suas escolhas, né, profissionais e também auxiliar o projeto de vida dele. Nós temos astrobiologia, nós temos robótica, aplicativos e jogos e também o Desvendando o Seu Dinheiro, que é ligado à educação financeira. Então é uma forma também do estudante já perceber qual área que ele tem intimidade aí, né? Exatamente. Isso é muito importante para o nosso jovem, ao terminar o ensino médio, já pensar na sua carreira profissional. Como é que vão funcionar os cursos? Os cursos são todos à distância. São cursos de 40 horas e o aluno precisa se inscrever através do site FUVEST. Através desse site, ele inscreve com seus dados e também o seu e-mail. E através do e-mail ele receberá todas as orientações para participar desse curso. E tem algum pré-requisito? Quem que pode participar? Então, são os alunos, todos os alunos matriculados regularmente no ensino médio da rede estadual de ensino. Então a gente está aqui numa escola estadual de São José, então todo mundo do estado pode participar. Sim, sim, com certeza. Todos os alunos que estão matriculados na primeira, segunda ou terceira série do ensino médio da rede estadual têm essa oportunidade de forma gratuita. Ótimo. Obrigado, viu, pelas suas informações. Pessoal, inscrições então pela internet até o dia 13 no G1 tem uma matéria. Muito bom, né? Tudo gratuito, né? O estudante testar o que gosta nessa fase, né? Para não errar na carreira depois. Muito bom. Valeu, João. Quem não se lembra, já falamos aqui no link hoje, este ano tem eleição municipal. A campanha eleitoral só começa oficialmente no dia 16 de agosto. Até lá, tudo que for feito é pré-campanha, que também tem regras. Oi, tudo bem? Recentemente alguém apareceu assim no portão da sua casa, distribuindo sorrisos, se apresentando como candidato a algum cargo político? E pior, ainda pedindo votos? Pois é, fique esperto, viu? Porque não pode. Esse é um exemplo de campanha antecipada, o que é proibido pela legislação. O ano é de eleições e existem regras específicas. O pré-candidato, quando ele vai fazer o pedido de voto explícito, ele aí está infringindo a legislação. Então, ele mencionar que ele vai ser candidato é permitido, mas o pedido explícito ali de voto já não é permitido. Então, ele tem que ter esse cuidado. Não pode também, por enquanto, placas e banners com o nome do candidato, do partido, número de legenda, muito menos distribuir santinhos. Na internet também tem regras. A legislação desde 2016 permite que o candidato ele faça ali as suas divulgações até os impulsionamentos, mas ele tem que ficar restrito ali à exaltação das suas qualidades pessoais, pode até fazer menção que ele será candidato, participar de alguns programas na internet, porém ele não pode fazer o pedido de voto e nem fazer propaganda partidária do seu partido. Tudo isso até 16 de agosto, quando passa a valer a propaganda eleitoral. Outras datas para você ficar de olho na campanha são 30 de junho, é o prazo máximo para o candidato sair da apresentação de programa de rádio ou TV. 4 de julho, até lá, prefeitos que irão se candidatar à reeleição podem participar de eventos públicos, como entrega de obras, por exemplo. Quem não seguir as regras pode ser punido e até impedido de participar das eleições. É combinada numa multa eleitoral, tanto para quem está promovendo a propaganda, quanto o pré-candidato que está sendo beneficiado. E lembrando que no registro da candidatura, ele pode sofrer consequências por conta dessa propaganda antecipada, inclusive tendo o seu registro de candidato cassado pela Justiça Eleitoral. O eleitor que identificar algum tipo de campanha antecipada pode e deve denunciar.
é de graça e não precisa se identificar. O caminho mais fácil é pela Procuradoria Eleitoral, que em São José funciona no Fórum. Totalmente sigiloso, o nome dela não vai ser exposto, até mesmo para não inibir, né, essa fiscalização por conta do próprio cidadão. E o cidadão, além de ficar de olho aí nos pré-candidatos, tem que ficar de olho nesta data aqui. 6 de maio é o último dia para regularização do título de eleitor para conseguir votar no dia 4 de outubro. E isso vale para quem não fez o famoso recadastramento biométrico, se for o caso da sua cidade, não justificou ausência nas últimas eleições ou quer alterar o local de votação. Então, anote aí, 6 de maio, já fique livre disso bem antes. E passa rápido o prazo. Ou se passa. Volta então para a Vanguarda Taubaté com o Tiago Bezerra e o assunto agora é a declaração do imposto de renda, né, Tiago? Pois é, Águida, a Receita Federal está esperando receber quase 600 mil declarações de imposto de renda aqui na nossa região. Só em Taubaté são 72 mil declarações esperadas. E aí, para você que está assistindo o Link Vanguarda, não correr o risco de preencher alguma coisa errada, acabar caindo na malha fina, a gente ouviu alguns especialistas que vão trazer dicas para você. O prazo para entregar a declaração do imposto de renda acaba no dia 30 de abril. Pode até parecer um tempão, mas passa rápido, viu? Ainda mais para quem deixa para a última hora. O Rodolfo sabe bem disso. No ano passado, ele teve que fazer várias retificações porque entregou a declaração faltando documentos. Tudo isso para não perder a data limite. Eu fui pegando os papéis que faltaram e fui fazendo uma retificadora. Só que eu cheguei a fazer 4 retificadoras, porque foi algumas coisas de vigência eu tive que refazer. Mas ainda bem que eu fiz, senão tinha que pagar a multa, né? Agora ele faz tudo com antecedência. Quando libero o aplicativo no sistema da Receita, eu já instalo no computador, já pego toda a documentação já e, bem antes, quase 15 dias antes de fechar o prazo, eu já deixo no final de semana tranquilo em casa. Aí eu faço e já declaro. Esse contador já viu muita gente na mesma situação e também tem clientes com dúvidas. Escola, às vezes o marido e a mulher separado, né? E aí declara o filho e aí os dois querem utilizar, no caso, esse recibo. E na realidade não pode, né? Tem que ser aquele que realmente pagou e o valor total. Pensão alimentícia, tá? Que é uma grande dúvida também, que às vezes o pai paga a pensão e esquece de abater. Erro também grande também que o pessoal faz pega aquele recibo do médico, mas o recibo às vezes não tem os dados corretos ali e vai, lança, ou pega um valor diferente lá, paga com cartão de crédito, não pega o recibo integral mesmo, então tudo tem que ser certinho. A Receita Federal faz o cruzamento de informações apresentadas pelas pessoas e pelas empresas. Por isso, se houver uma divergência, por menor que ela seja, a declaração vai para a malha fina. Em média, 3% dos contribuintes ficam retidos na malha. Para evitar esse problema, é possível verificar a declaração no sistema e alterar as informações incorretas. O contribuinte, ele entrega a declaração de imposto de renda e depois de 48 horas ele pode acessar o site da Receita e saber o resultado do processamento da declaração. Nisso ele vai ficar sabendo se a declaração foi processada e foi liberada ou se a declaração está em malha. Se houver um erro de preenchimento por parte do contribuinte, ele pode fazer a retificadora. E é importante que ele faça a retificação quanto antes, porque se ele tiver direito à restituição, enquanto ele não retifica a declaração, ele não recebe a sua restituição. O Daniel teve problemas com a declaração de 2017. Ele caiu na malha fina e veio apresentar os documentos para regularizar a situação. Fiz um tratamento dentário, eu declarei, agora estão querendo que eu prove que eu fiz esse tratamento. Creio eu que a clínica não declarou a parte dela, entendeu? Porque a minha parte eu fiz. O analista da Receita explica que erros comuns podem ser evitados. O contribuinte tem que tomar muito cuidado com os valores que ele informa na sua declaração, porque se tiver divergência de centavos, a declaração pode cair em malha. Mas tomar um cuidado especial para os maiores motivos de malhas que a gente tem aqui em Taubaté. O primeiro é a omissão de rendimento por parte do titular. O segundo motivo de malha é o caso do contribuinte que declara o dependente, mas não declara o rendimento desse dependente. Então, se ele declara o dependente, ele tem que declarar todos os rendimentos desse dependente. Toda a documentação que o contribuinte utiliza para fazer a declaração, ele deve guardar por 5 anos, porque nesse prazo de 5 anos, a Receita pode pedir para ele apresentar algum desses documentos.
Atenção ao prazo, data limite para entrega da declaração do imposto de renda, 30 de abril. Tá logo aí, minha gente. Vamos ter dó também dos contadores, né, que ficam atolados de trabalho nas últimas semanas. Se você faz a declaração por conta própria, também não é bom deixar para a última hora, porque o sistema pode travar por causa dos vários acessos ao mesmo tempo e não tem perdão. Chegou a data limite, o sistema trava mesmo e não tem como entregar mais. Então, evitar problemas, né? Teve operação hoje na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Jacareí. Os policiais rodoviários estavam atrás de caminhoneiros que costumam furar o pedágio. Hoje, um dos motoristas parados usava cuecas para tampar a placa do veículo. O dia estava amanhecendo na praça de pedágio de Jacareí e a fiscalização estava de olho em motoristas espertinhos. A blitz foi para coibir a evasão de pedágio. Começou de madrugada e não demorou muito para que os policiais flagrassem a ação. Este caminhão saiu do Rio de Janeiro e seguia para Osasco. Os policiais abordaram o veículo e flagraram as placas cobertas com cuecas. É isso mesmo, o motorista cobriu as placas com cuecas e passou pela cabine automática sem pagar. A análise da documentação do caminhão revelou que o veículo devia R$ 4.631 em pedágio. O valor é referente a 141 evasões entre os períodos de agosto de 2018 e fevereiro de 2020. O motorista não quis gravar a entrevista. As pessoas têm a sensação que se eu passar bem coladinho, muito próximo, se eu tampar a placa, ninguém está me vendo. Ao contrário, a concessionária, junto com a Polícia Rodoviária Federal, nós temos diversas câmeras na praça de pedágio que conseguem detectar características do veículo, ou seja, a gente consegue estar de olho em tudo. Segundo a concessionária que administra a Via Dutra, somente entre janeiro e fevereiro deste ano foram registradas 27.355 evasões nas praças de pedágio aqui da região. E o motorista que for flagrado cometendo essa infração pode responder até pelo crime de estelionato. De imediato, ao ser flagrado, ele vai ser autuado, como foi dito, e vai retornar ao local para sanar o débito pertinente àquela evasão. E se houver a representação de um ato de estelionato, ele vai ser apurado pela judiciária para ver o processo cabível e cobrar também essa sanção. O motorista do caminhão foi detido não por causa da fraude na placa, mas sim porque ele estava devendo pensão alimentícia. Na entrevista, o representante da concessionária destacou outro ponto importante: a segurança. Tentar fugir do pedágio pelas cancelas automáticas é perigoso porque pode provocar acidentes. E tem gente que ainda insiste nisso. Infelizmente, né? Querem tirar vantagem de qualquer jeito. Pra quê? Segue com o Meu Bairro no Link, tá cheio de reclamação hoje. Agora em São Sebastião, nós vamos ver como está a situação numa rua no bairro Canto do Mar, costa norte de São Sebastião. Quando chove muito, a Rua dos Ipês vira pura lama. Imagine conviver com isso há anos e anos. O João Mota foi mostrar essa situação de perto. Para andar sem muita preocupação aqui pela Rua dos Ipês, que fica na costa norte de São Sebastião, só assim, usando bota de borracha. Essa é a situação da rua há anos. E o Meu Bairro no Link veio aqui justamente para mostrar isso. O brejo que está isso aqui e a reclamação dos moradores. Quando chove, a terra aqui vira essa lama. E quem mora no bairro acaba sujando o pé quando sai de casa. Todo santo dia, esse é o começo da caminhada até o trabalho para alguns moradores. A Vera vive aqui há cerca de 20 anos e são 20 anos de frente com esse problema. Assim, ó, sujando os pés e com os chinelos na mão. Descalço, como que eu tô aqui, não tem como, e ela já foi trabalhar. A maioria dos pessoal vai trabalhar desse jeito, cheio de lama. A lama suja tudo e aumenta até a conta de água dos moradores. Minha filha chega do serviço, eu saio para fazer alguma coisa, chega, tem que lavar uma bicicleta, lavar um carro, lavar os pés, lavar quintal, porque fica sujeira e a conta de água aumenta. Quantos e quantos de água eu não gastei, sempre que daí tira do bolso da gente, né? A gente tem que estar lavando o quintal, ter essa lama, é muita coisa. Como a vizinhança notou que não estava adiantando reclamar para as autoridades, os moradores resolveram chamar a atenção de um outro jeito. E esticaram uma faixa no meio da rua, lembrando que, neste ano, tem eleições. Fizemos abaixo-assinado, já ligamos na ouvidoria, já fizemos o pedido pessoalmente, já fizemos reuniões aqui no bairro com a população. E eles prometem, mas assim,
Até agora eu não vi nada concreto. O secretário de Obras de São Sebastião também esteve aqui e sentiu um pouco do que os moradores passam todo dia. Como é que você acha que é morar nessa rua aqui? Deve ser péssimo, tá? E deve ter sido muito pior anteriormente, porque apesar dela não estar pavimentada, está nessa condição muito crítica, conforme as imagens mostram. A regional vem trabalhando, vem desviando, vem limpando a sujeira do córrego, colocando bica corrida para tentar melhorar essa situação que realmente, como podemos ver, é calamitosa. Segundo ele, as obras no bairro seriam financiadas inicialmente com recursos do governo federal. Mas agora a verba será da própria prefeitura. A previsão é que os trabalhos comecem em abril e durem até 1 ano. A gente relançou um pacote, são 12 milhões de reais para pavimentação e correção da drenagem nos bairros da Costa Norte. Essa Rua dos Ipês está inclusa nisso. Eles têm até 12 meses para finalizar toda a Costa Norte. Evidentemente, a gente vai priorizar as ruas que estão em piores condições como essa. Então, essa rua tem possibilidade de estar calçada daqui 4 meses. Até lá, o caminho vai continuar longo para quem anda por aqui. Que dificuldade, hein? Péssimo. Imagina, uma moradora já convive com isso há 20 anos. Nossa, muito tempo, né? Não, é gestão em cima de gestão e nada é feito. Os moradores mostraram ali a força que eles têm como eleitores, né? Tinha uma faixa ali atrás. E criativos também. Pois é, sem calçamento, sem voto, né? Este ano tem eleição municipal, né? Quem sabe o pessoal se lembre, né, dos moradores. Resolveram fazer alguma coisa. Então, como a gente viu na reportagem, 4 meses a partir de abril. Então, a promessa é que até agosto esse problema deve ser resolvido. Todo mundo, então, de olho nesse prazo. A gente também. A Justiça de Bragança Paulista condenou o prefeito Jesus Abichedid e o ex-secretário de Cultura e Turismo, Kleber Sentini, por improbidade administrativa. O motivo é a contratação de um trio elétrico para o Carnaval de 2017 na cidade, sem licitação. O prefeito Jesus Abichedid e o ex-secretário foram condenados à suspensão dos direitos políticos por 3 anos. Proibição de fazer contratos com o poder público ou de receber benefícios fiscais, também por 3 anos, além de terem de pagar multa e despesas processuais. A decisão é em primeira instância e ainda cabe recurso. O prefeito informou que não foi notificado. Já o ex-secretário Kleber Sentini disse que na época foi feito sim um processo licitatório, mas que a Justiça não concordou com esse processo e informou que vai recorrer. Meu Bairro no Link, primeiro a gente vai para Jacareí conferir a reclamação dos moradores do bairro Jardim Nova Aliança. É isso mesmo, eles dizem que a avenida principal do bairro está perigosa demais. Faltam sinalização, fiscalização do limite de velocidade e travessias para os pedestres. A Marta mora no Jardim Nova Aliança, em Jacareí. Para ela, botar o pé na rua está ficando perigoso. Tudo por causa dessa avenida que corta o bairro. Segundo os moradores, os motoristas têm abusado da velocidade por aqui. Para atravessar está cada vez mais difícil. Quando o carro vem, sai em cima da gente. Por quê? Porque é muita curva. Então, isso a qualquer momento pode acontecer um acidente. E para evitar acidentes, os moradores pedem melhorias. Eles dizem que na avenida ainda falta o básico, como faixa de pedestres ou placas com limites de velocidade. O que dificulta também é a iluminação. Não tem sinalização, né? E o término da calçada também que não tem. Então prejudicou muito isso daí. A Avenida Amâncio Dias foi entregue pela Prefeitura há cerca de 6 meses. De lá para cá, o fluxo de carros na via tem crescido, junto com a sensação de insegurança. Nós temos muitas crianças, muitos idosos, e eles chegam aqui, assim como a gente, ficam olhando para baixo, para cima e não vê como atravessar. Os moradores dizem ainda que levaram o problema até a Prefeitura, mas até agora ainda não tiveram nenhum tipo de retorno. Nós somos até a mobilidade urbana, protocolamos tudo, mas assim, é um descaso total. E a gente está pedindo uma providência antes que aconteça o pior. A gente conseguiu, então, conversar com a Prefeitura. Em nota, a Prefeitura de Jacareí informou que vai reforçar a sinalização com placas na avenida e que será feita uma avaliação para a implementação de lombadas nos locais permitidos. Estes serviços estão previstos para começar nos próximos dias. Os suspeitos de coronavírus aumentaram na região, segundo as prefeituras. O número subiu para 25 casos suspeitos hoje. A região não tem caso confirmado de coronavírus.
As novas cidades com casos suspeitos são Taubaté e Lorena, 2 casos em cada cidade. Em Taubaté, são 2 pacientes jovens. Uma delas viajou para a Europa e a outra teve contato com uma pessoa que viajou aos Estados Unidos. De Lorena, as pacientes são mãe e filha. A filha esteve na Itália antes do carnaval. Todas estão em isolamento em casa e passam bem. A região ainda investiga outros casos suspeitos nas seguintes cidades: Cachoeira Paulista, Caçapava, Bragança Paulista com 3 casos suspeitos, Atibaia com 4 e São José dos Campos com 11 casos suspeitos de coronavírus. É bom a gente ressaltar que a nossa região não tem casos confirmados de coronavírus. Bom, o repórter Pedro Melo está com a coordenadora da Vigilância de São José dos Campos, que tem 11 casos, né, para falar sobre essa suspeita, sobre esses 11 suspeitos com coronavírus. Ô Pedro, boa tarde. Essas pessoas todas estavam viajando fora do país, é isso? Boa tarde. Muito boa tarde para todo mundo que acompanha o Link Vanguarda. Exatamente, pessoas que vieram de fora, vieram do exterior, ou seja, não contraíram o vírus aqui em São José, inclusive porque são casos suspeitos, nenhuma confirmação, vocês já ressaltaram bastante. É isso mesmo, né? Como é que fica o trabalho de monitoramento dessas 11 pessoas? Bom, essas 11 pessoas estão em isolamento. Até sair o resultado de exame ou até desaparecerem os sintomas, eles vão ficar em acompanhamento, então a vigilância epidemiológica entra em contato com eles diariamente para saber como que eles estão. Como é que fica a orientação com relação aos familiares? Porque é igual você falava, né? Eles estão em isolamento, mas estão convivendo com as pessoas da família ali. Isso, a orientação do isolamento é a seguinte: a pessoa que é suspeita, que ela tem sintoma, ela vai ficar isolada mesmo dos familiares. Ela vai usar máscara, vai ficar num ambiente separado, todo o material que ela usar, garfo, faca, tudo que ela for manusear, ela tem que ser limpo e tem que ser só para ela, né? E os móveis em torno dela, tudo tem que ser bem limpos. Quando a gente fala da questão desse isolamento e do contato com as pessoas, é possível contrair esse vírus só numa conversa em locais fechados com uma grande quantidade de pessoas? Isso. A transmissão do coronavírus é respiratória e de contato. Então, você tem uma possibilidade de adquirir a doença se você estiver a menos de 1 metro da pessoa, né? Então, é por gotículas de saliva que você vai falando e você pode contrair. Então, é por respiratória. E de contato, porque esse vírus vive em superfície 9 dias. Já tem trabalho que falam isso. Então, se você põe a mão num balcão, numa maçaneta, e você leva essa mão nos olhos, à boca, você adquire o vírus do mesmo jeito que você tiver contato respiratório com a pessoa. Agora, 9 dias impressiona, né? 9 dias um vírus sobreviver em uma superfície. Por isso da prevenção e de higienização ser a melhor forma de combater e de se evitar o contágio. Isso, a melhor notícia, né, ruim é que em 9 dias ele sobrevive, ele some com álcool a 70%. Então, se você limpar a superfície com álcool a 70%, ele morre, né? Então, por isso que a gente enfatiza tanto a lavagem de mãos com água e sabão frequente, e a lavagem tem que ser por 20 segundos, porque senão você não elimina o vírus completamente, e lavar o rosto. Olha, muito obrigado pelas suas orientações. Então, reforçar a higienização, não só de lavagem de mãos, como ela falou, mas desses objetos que são compartilhados, celulares, por exemplo, fica companheiro da gente o dia todo, mas manter isso sempre higienizado, para a gente ter um resguardo e uma segurança ainda maior. Álcool 70 elimina o vírus. A gente volta aí com vocês. E ambiente de trabalho também, né, Pedro? Computadores, telefone, que mais de uma pessoa usa, tem que tomar esse cuidado. Valeu pelas dicas aí, obrigado. Outra cidade que também está com uma situação delicada em relação à dengue é Pindamonhangaba. Por lá a gente já tem mais de 320 casos confirmados da doença esse ano e moradores reclamando de situação de entulhos, de terrenos baldios largados, juntando água parada, focos do mosquito da dengue e poder público não tomando nenhuma atitude. Por isso a Laurene Santos está por lá na cidade e vai conversar ao vivo com a gente. E aí, Laurene, tem muita sujeira por aí mesmo? Boa tarde. Oi, Thiago, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu tô aqui no bairro, em Moreira César, no bairro Cícero Prado. E ó, para mostrar para vocês, essa é uma rua do bairro, aí ela termina aqui e dá numa estrada alternativa aqui que cruza as ruas do bairro para os moradores. E o problema aqui é muito lixo, porque como essa rua ela fica um pouquinho mais afastada, tem muita gente que vem e deposita entulho por aqui. Essa moradora estava conversando aqui com a gente antes, o problema são os bichos, os animais que aparecem, né? Isso, exatamente. Aqui é escorpião, né, que invade as casas, rato,
aranha, né? A gente tinha um inquilino numa casa, ela mudou porque não aguentava mais de tanta aranha que tinha na casa. São aranhas grandes, ela vem para casa. E não limpa. E aí o que acontece? Os moradores falam, tem lixo aí. Tem, mas os moradores já vê um negócio feio, tá todo amontoado. Aí pega e vem e joga lixo, né? Porque isso aqui tinha o cata-treco e o prefeito tirou. E aí não é feito, acaba acumulando lixo, né? O André também tá aqui com a gente, ele tava me explicando, já faz um tempão que você não vê ninguém fazendo a limpeza aqui, né? Já faz em torno de 10 meses já, né? E fora o aranha, escorpião, tudo, tem o risco da dengue, né? O mato alto, risco de assalto, porque o poste acaba 30 metros lá na frente. O mato alto, a pessoa se esconde aqui e fica fácil, né, pra gente que mora aqui no final da rua, né, ser assaltado. E o que você gostaria que fosse feito? Então, que juntasse o lixo, né, pra não ter o risco da dengue e cortasse o mato por causa do risco de assalto. Ajuda bastante. Gente, obrigada. Então agora a gente vai ouvir a resposta da prefeitura para falar o que realmente pode ser feito aqui com esse problema e o Lamana vai explicar pra gente. Lamana, tem como solucionar aqui, fazer uma limpeza para os moradores? Sim, aqui nós já solicitamos à subprefeitura que dentro de 15 dias eles vão vir fazer essa remoção desse lixo que a população depositou. Porém, vale ressaltar que o lixo, o mato por si só, não tem problema algum com relação à dengue. Porém, se a população não colaborar e não deixar de deixar os dejetos aqui, acaba tendo realmente esse problema de escorpião e também da dengue. Então, a população precisa colaborar, a prefeitura vai vir com um caminhão fazer essa limpeza, que aqui é uma área de preservação ambiental, né, tendo em vista o rio que nós temos aqui bem próximo, e será feita a poda desses matos. Então, vai ter essa limpeza. E aí, essa preocupação com relação à dengue, Pinda já está em epidemia? Qual é a situação do município? Sim, nós estamos com 388 casos já confirmados no município de Pindamonhangaba, contando os autóctones e os importados. Porém, já está declarada epidemia. Porém, nada muda na questão clínica, né? O paciente chega na unidade de saúde, é feito os exames, é feita a análise clínica e diagnosticado ou não com a dengue. Obrigada pela participação. Então é isso, a prefeitura se comprometeu a fazer a limpeza aqui e vale também ressaltar a importância da participação de todo mundo para não deixar o lixo acumulado. A gente volta aí com você, Thiago. Vamos esperar, então, a prefeitura realmente fazer essa limpeza, né, Laurene? Obrigado pelas informações. Pra gente ver como tá tudo tão interligado, né? Chove, tem chovido bastante, o mato cresce mais do que o normal, começa a esconder aquele lixo que é jogado pela população que não tem muita consciência ali naquele local. Esse lixo serve de foco do mosquito Aedes aegypti, por quê? Porque quando chove, junta água parada por ali, já aumentam os casos de dengue na cidade. Isso sem falar outros problemas, a gente ouviu os moradores reclamando aí, né? Lixo acaba atraindo ratos, baratas, as baratas atraem os escorpiões, então realmente é um círculo vicioso e nenhuma situação positiva para quem mora por ali. Agora, falando especificamente da dengue, Pinda, Taubaté são cidades que a gente já citou aqui no Link Vanguarda hoje, mas elas não são as únicas que estão com esse problema da dengue, inclusive Cruzeiro, né, pessoal, que a gente mostrou ontem no jornal, parece que o número que a gente deu ontem já aumentou, é isso mesmo? É isso mesmo, Thiago. A gente vai atualizar, então, os números da dengue em várias cidades da nossa região, começando exatamente por Cruzeiro. Agora são 1.926 casos, só reforçando que são 60 casos em relação a ontem, 60 casos a mais, para você ver como está a situação bem delicada em Cruzeiro. Potim, 1.480 casos, Lorena, 1.412 casos, Guaratinguetá vem em quarto lugar nessa lista com 1.121 casos. Outras cidades também apresentam muitos casos de dengue, como Aparecida, 462, Caraguatatuba, 196 e São José dos Campos, agora com 104 casos positivos de dengue. São muitos casos e muitas cidades com casos registrados, né? Taubaté está em alerta por causa da dengue. A gente vai para a cidade direto com o Thiago Bezerra. Thiago, e aí? Muitas medidas e precauções na cidade? Precauções nunca são demais, né, Rogério? Boa tarde para você, para a Águida e para você que está acompanhando o Link Vanguarda também. Taubaté organizou hoje um dia especial para tentar combater ainda mais o mosquito Aedes aegypti. É uma medida super necessária porque vale a gente ressaltar. A cidade está correndo o risco de enfrentar uma nova epidemia de dengue a qualquer momento. Você deve estar cansado de saber que tem que tirar água dos pratinhos de planta, manter o quintal limpo e não pode deixar a água parada. Então, se a gente sabe disso, por que será que ainda tem tanto caso de dengue? Porque nem todo mundo cuida, né?
enquanto eu faço minha parte, já tem alguém que não faz. Falta muito cuidado. Falta terreno vazio, cheio de lixo, né? Garrafa, latinha, tudo jogado, espalhado. Eu acho que é, né? Porque como que pode ser tanto desse jeito? Acho que ainda não tem pessoa, né? Ainda com a consciência, né? Que é importante a gente cuidar da saúde. Com certeza, tem muita gente que acha que essa história de se preocupar com a dengue é exagero, que a coisa não tá assim tão feia, mas tá, viu? Aqui em Taubaté já são 303 casos da doença. O número é maior do que o registrado no ano passado inteiro, quando foram 237. Ou seja, a gente ainda está em março e o problema já está grande. Inclusive, uma mulher de 30 anos morreu por causa da doença aqui em Taubaté em fevereiro. O risco da cidade entrar em epidemia, epidemias são a partir de 314 casos. São duas questões que a gente sempre fala. Primeiro, a questão do mosquito, o avanço do mosquito, né? Nós tivemos uma reinfestação da cidade agora entre outubro e janeiro. E também a circulação do sorotipo 2 da dengue. O jeito para alertar todo mundo é esse, com ainda mais informação. Esse pessoal reunido mudou a rotina de trabalho para participar de um Dia D, que é uma mobilização contra a dengue aqui na cidade. A questão da mudança de atitude. Você saber, como a gente comprovou aqui, todo mundo sabe que é um mosquito importante, como é que se faz para combater. O que nós precisamos, mudança de atitude, eu sair daquela minha situação onde eu somente sei para aquela situação onde eu estou agindo contra o mosquito. A ideia é engajar a população. Não adianta só pegar o papelzinho e não pôr em prática, né? Mas é interessante, eu acho que é por aí mesmo, tem que orientar a população, né? E essa cena você já deve ter visto algum dia na vida. Os agentes visitam as casas atrás de focos do Aedes aegypti. Eles vistoriam cada cantinho e orientam a população. Bom mesmo seria se todos tivessem o mesmo cuidado da dona Júlia. Os vasos é tudo bem arrumadinho, não deixo juntar água. O que eu tenho assim é tudo furadinho, ponho água, mas vaza. Ave Maria. Deus me livre dessa doença. Eu morro de medo de doença. Um dado interessante, né, que a Prefeitura de Taubaté passou pra gente é que a maioria das pessoas que ficaram doentes aqui na cidade pegou a doença dentro de casa. Quer dizer, os mosquitos estão dentro do ambiente doméstico, né? Então, aqueles cuidados que a gente sempre fala, né? Cuidar da vasilhinha da água do cachorro, colocar cloro no ralo da sua casa, tudo isso pra gente ficar atento, mesmo dentro de casa, ao perigo da dengue, porque ela pode estar mais perto do que a gente imagina. E é claro, como a gente viu na reportagem da Laurene Santos, né? Não basta a gente só saber, não basta a gente estar bem informado, até porque a gente informa mesmo. Todos os dias falando sobre dengue aqui no Link Vanguarda, você já está careca de saber quais são os cuidados que você precisa colocar em prática. Mas não adianta nada saber e não fazer, não é mesmo?